Olá, alunos do primeiro ano de informática. Aqui é a professora Maiara e vamos lá para mais uma aula, oitava aula da disciplina de programação estática e interface web. Hoje a gente vai estudar sobre listas, tá? Quem que não tem uma lista em casa? Uma lista de atividades que a mãe passa, que a professora passa. E a gente vai aprender a fazer essas listas agora em HTML, tá? Então, o que significa a palavra listar, né? Listas vem do verbo listar, que é a mesma coisa de catalogar, relacionar. Ixi, tá tudo escrito errado aí, gente, né? Catalogas, relacionas, elecanto. Ixi, tá faltando R aí no final dos verbos. Enumerar, organizar, especificar, tá? Então, tudo isso aí são listas, tá? Sempre que lembrar de listas, lembra do verbo listar, catalogar, ok? Basicamente, a gente tem 4 tipos de listas. A gente vai começar hoje com as listas ordenadas, ou as chamadas numeradas, ou as listas não ordenadas ou marcadas, listas por definições e as intercaladas é que mistura tudo, tá? Então, o nome das listas depende muito do autor, tá? Então, na apostila tá lá marcado lista ordenada e não ordenada. Eu gosto mais de falar lista numerada ou lista marcada. Então, no meio das aulas aí, vocês vão ver eu falando dos dois, tá? Ordenada, vocês vão lembrar de números, tá? Ou números decimais, ou números romanos, sempre vai estar relacionado a números. Não ordenada, você vai lembrar de símbolos, tá? Isso que chamam de marcadas. Pontinho, um tracinho, uma imagem, são as chamadas não ordenadas, tá? Listas de definição, vocês vão lembrar de dicionário. Intercaladas, quando eu misturo tudo. Então, os tipos de listas, tá? Ó, aqui tem um exemplo, ó. Aqui eu tenho uma lista ordenada ou numerada. Tem lá, número 1, Maria, 2, José, 3, Antônio, 4, Joaquim, tá? Essa listazinha você vai ter que decorar, tá, gente? A tag é OL, tá? Então, sempre que lembrar de números, a tag é OL. Então, OL é uma tag que marca o início de uma lista. Ele é uma tag composta. Então, eu tenho que ter o OL abrindo e o OL fechando, tá? E dentro de cada lista, esse OL ele só fala que você vai fazer. Aí, os itens da lista, aí eu uso uma outra tag que é o LI, tá? Então, dentro dessa lista aqui ordenada, eu teria 4 itens. Então, eu teria 4 LIs, um LI para cada um dos itens. OL para definir o tipo de lista, tá? Aí o outro tipo de lista aqui, ó, não ordenada ou marcada, tá vendo a diferença, ó? Ela tá sendo marcada por alguns pontinhos. Essa lista aqui, eu já defino ela como UL, é uma tag composta, tá? Tem que marcar o início e o fim da lista, e para cada item você tem que colocar um LI, tá? É uma tagzinha chamada LI. Então, se eu tenho 4 itens aqui, 4 LIs, tá? Então, os LIs são os itens, tá? Bem simples. Exemplo de listas aqui, ó. Essa primeira aqui seria o que, ó? Uma lista, essa aqui do canto. Uma lista numerada ou ordenada, tá? Essa aqui do lado, ó. Uma lista marcada ou não ordenada, ok? Bem simples, né? Vamos lá para a apostila. E depois a gente vê o código. Essa apostila aqui é a mesma que a gente está adotando, tá? Eu separei aqui só as páginas de 22 a 24, mas quem já tem um arquivo com todos, tá ótimo. Tá? Provavelmente depois desse exercício aqui, a gente vai fazer um exercício maior para fechar a nota do primeiro bimestre, tá? São 4 bimestres, cada bimestre de 10 pontos. Então, aqui na apostila, ele fala que listas ordenadas são também denominadas listas numeradas, pois quando o navegador encontra uma tag, iniciando uma lista ordenada, ele passa a mostrar cada item utilizando números, tá? Então, se eu colocar
que eu vou usar uma linha OL, cada LI ele já vai colocar com o número decimal, tá? Então, abriu OL, fechou OL. Um exemplo aqui, ó. OL e os 3 itens fechou o OL, tá? Vamos lá no Coda pra gente fazer um exemplo prático. Vou virar aqui. No Coda dando erro. Vou criar um novo arquivo pelo um template. HTML, que já vem com o template pronto. Vou colocar aqui listas.html. Criar aqui meu arquivo, tá? Colocar aqui o título de listas e vou criar aqui uma lista numerada ou ordenada. Ó, marquei o início e já vou, para não esquecer, marcar o fim. Pronto, ó. Se eu colocar só isso aqui, não significa nada, não vai aparecer nada no navegador, tá? Porque precisa de itens. Então, vou colocar aqui os itens. Os itens são os LI, ó. Esse aqui vai ser o item número 1. Vou colocar aqui Maria. Matias. Matias. Opa, já ia botando LI de novo. Mateus. E Maria. Pronto, vou visualizar, salvar aqui na minha pastinha de downloads e vou visualizar. Ó, tá vendo? 1, 2, 3. Aqui todos os LIs que eu fosse colocando, ele já ia numerando, tá? Aí um parâmetro que esse OL pode ter, o formato do número, tá? Então, esse OL eu posso definir um tipo e posso colocar lá, por exemplo, se o tipo for igual ao número 1, entre aspas, vai ser uma lista numérica. Se eu colocar o tipo com A maiúsculo, vai ser uma lista alfabética com letras maiúsculas. Aqui tá escrito errado, viu, gente? É um A minúsculo, tá? Tem um erro aqui na apostila. Um A minúsculo seria uma lista alfabética com letras minúsculas. O I maiúsculo, números romanos maiúsculo, e o I minúsculo, números romanos minúsculos. Tá errado aqui na apostila. E aí o start para mim começar a partir de um valor. Vamos dizer que eu fiz uma lista e eu quero que comece do número 10, entendeu? Vamos colocar aqui o tipo, type. Vamos colocar lá no Coda. Vou colocar aqui, ó, um tipo igual, abre aspas, já até mostrou aqui o exemplo, A maiúsculo. Ó, vou salvar, vou visualizar. Pronto, ó, em vez de ficar 1, 2, 3, ficou ABC. Muito simples, né, gente? Assim é melhor de visualizar. Só o Coda que tem que ficar de outra forma, tá? Aqui tem um exemplo, tá? A gente vai fazer uma lista nas atividades, tá? Aqui ele colocou aqui, olha, um exemplo usando os tipos de graduação. Graduação, pós-graduação, tipos de curso, tá? E as listas não ordenadas. Ela é muito parecida com as ordenadas, a diferença é que elas não definem uma ordem, tá? Qual é o que vem primeiro, qual é o que vem segundo. E elas geralmente são caracterizadas por ter símbolos, tá? Que pode ser uma bola, um quadrado, uma bola vazia. Começa com o L e termina com /UL, tá? Mesmo estilo, ó. O L tem um tipo e os LI são os itens. Aí quais são esses tipos, ó? Por definição tem 3. O chamado disk, que é aquela bolinha, tá? Um pontinho. Se você não colocar o tipo, ele vai ser o tipo que ele vai aparecer.
O square é um marcadorzinho que é um quadradinho preto, ou círculo, que é um ponto, tá? É a mesma coisa. Vou fazer aqui, mostrar aqui para vocês no Coda. Aqui, em vez de ser OL, para me aproveitar o código, eu vou colocar o L. Mudei. E o tipo aqui, eu vou colocar square. Vou visualizar. Ó, viram? Ficou os pontinhos quadrados. Gente, isso aqui não tem segredo não. Isso aqui é muito bom e a gente vai usar muito. A gente usa as listas para fazer os menus, né? Todo site tem um menu lá. A diferença é que esses menus lá a gente coloca um plano de fundo, coloca umas animações com CSS. A gente vai ver muito isso, novamente as listas no CSS, tá? A gente vai voltar todo esse conteúdo aqui. Tá. Então, vamos lá agora no Classroom, atividade. É a nossa 8ª aula, atividades. Aqui. Ixi, tá programada para horário errado. Vou alterar aqui a programação. Então, ó, na aula de hoje a gente viu como construir listas numeradas e marcadas. Aí segue em anexo esse slide que eu utilizei. E como atividade de fixação, vocês vão criar uma página com um áudio de fundo, tá? Pode ser qualquer áudio. Vocês lembram da aula passada que a gente fez um áudio? E aí vão criar 2 listas, uma numeradas com números romanos, com o nome das pessoas que são importantes para você, tá? E outra lista marcada com os seus sonhos. Então, assim, pode ser 5, pode ser 10, o quanto de sonhos você tiver. Você vai fazer na lista aí. Aí todos os arquivos no Classroom, tá? Se você quiser enfeitar a página, pode, tá? Mas lembra que se você colocar uma imagem, você tem que me mandar a imagem. Mas você pode colocar a cor de fundo, pode colocar um outro texto adicional, não tem problema, tá? Contanto que entre, fique à vontade. O áudio e as 2 listas, tá? Uma numerada e outra marcada. E aí, quando for na semana que vem, tá? Vocês vão encontrar comigo ao vivo para a gente corrigir essa atividade e ajudar aqueles alunos que não conseguiram fazer. Essa atividade vai valer 1 ponto. Então, na próxima quinta eu não vou passar conteúdo novo, vai ser só focando nessa atividade dos alunos que estão em dificuldade, tá ok? Então, por hoje é só. E eu acredito que eu tenha sido clara. E qualquer dúvida, vocês vão me perguntando, tá? No WhatsApp.